E aí, pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui, sempre muito bom poder conversar com vocês, sempre se busca uma oportunidade para que isso aconteça. E sempre digo para vocês, eu venho aqui ou quando existe algo muito bacana acontecendo, ou quando a gente fica indignado com algo que não deveria acontecer, né? Então, o que teve? Não teve uma matéria agora falando sobre arbitragem numa decisão do STJ. Então, a manchete, vou ler para vocês aqui, ó. Não cabe ao juízo arbitral julgar despejo por falta de pagamento, diz STJ. Né? E ainda tem uma chamadinha, só juiz togado. Puxa vida, se qualquer pessoa que lê essa manchete, qual é o raciocínio, qual é a lógica do que está escrito aqui? Que o juiz arbitral não pode julgar despejo por falta de pagamento. Gente, isso não é verdade. E não é isso que o STJ julgou. O que motivou a revista a criar uma manchete como essa, isso eu não vou saber responder para vocês. Mas o que eu posso garantir é que não foi esse o propósito da decisão. Existe ali uma questão a ser identificada que vai fazer com que uma situação específica é que a arbitragem não pode ser utilizada. Não que essa seja a regra. Inclusive fazer constar só juiz togado. Absurdo. Então, na verdade, o que acontece aqui? O que traz aqui a matéria para nós? Houve a desocupação do imóvel e a ação foi proposta com o objetivo de se ter a emissão na posse do imóvel. Então, o imóvel já estava desocupado. Não iria se discutir mais as condições de rescisão do contrato. Simplesmente a emissão na posse, bom, uma ordem de coerção, por óbvio que essa ordem se dá pelo Poder Judiciário. Então, o fato a decisão do STJ está correta, a decisão do STJ está perfeita, não há nenhuma questão a se observar com relação à decisão do STJ. Mas sim, o que está motivando esse papo nosso aqui é a manchete que foi colocada. Então, gente, vocês não podem se perder e deixar com que se levar simplesmente por uma chamada como essa, né? E isso está sendo muito o nosso momento. Nós estamos vivendo muito hoje com essa condição de se ter uma chamada, de se ter uma manchete, de se ter uma frase recortada e a partir dali tirarmos conclusões. Não é assim. Não é assim que deve ser. Então, porque quando você vai ler a matéria, ele no final ele acaba se perdendo aqui para dizer a verdade, né? Então você veja, ele fala assim, ó, a pretensão de despejo por falta de pagamento de aluguel com posterior abandono do imóvel deve ser julgada pela Justiça Estatal. Está escrito aqui. Mas então quer dizer, se houve um posterior abandono do imóvel, então já não se fala mais de rescisão de contrato, na discussão das condições de rescisão do contrato. O que está interessando para o proprietário, para o autor, é a retomada. A retomada é uma ordem judicial. Então, nada mais correto do que se buscar essa forma de se resolver a questão. Mas não pela manchete. A manchete não cabe ao juízo arbitral julgar despejo por falta de pagamento. Gente, essa informação está completamente equivocada. Um despejo, seja ele por falta de pagamento, seja por descumprimento de cláusulas contratuais, seja por pedido, pelo simples fato do contrato ter expirado o seu prazo de validade, enfim, existem muitas motivações para o pedido de rescisão de contrato de locação. E todos os pedidos você vai, de alguma forma, passar por uma fase de conhecimento. Vai haver uma fase de conhecimento, nós não vamos mover uma ação de despejo de pagamento, por falta de pagamento ou uma ação de despejo com qualquer outra motivação, simplesmente como se fosse uma ação, uma medida de execução. Uma ação de despejo não é uma ação de execução, é uma ação de cognitiva, uma ação de conhecimento. Então, por óbvio que a arbitragem tem espaço para cuidar desse tipo de ação. Então, não há nenhuma lógica nessa manchete e ela, além de tudo, né, se apresenta como uma manchete fake, né?
porque não é verdade. Agora, o que leva ou o que motivou, né, o colunista a escrever dessa forma, eu não sei. Vai ficar aqui para vocês o link para vocês localizarem a matéria e poderem ir a fundo. Então, essa é a situação. Então, despejo por falta de pagamento, posso resolver por arbitragem? Pode, claro que pode. Essa situação que se trouxe aqui é uma situação extremamente pontual. E mesmo dentro dessa condição prevista ou tratada aqui nessa matéria, poderia ser feita por arbitragem. A condução teria que ser um pouco diferente. Por óbvio que o árbitro não daria a ordem de retomada no sentido de que a pessoa vai ter um mandado emitido por um árbitro. Mas ele poderia, essa sentença seria perfeitamente possível para declarar a rescisão do contrato e a retomada do imóvel, que teria que ser posteriormente feita perante o Poder Judiciário. Nós sabemos disso. Ninguém está falando que a arbitragem vai fazer execução, que vai ter atos de coerção por ordem do árbitro, mas o mandado sempre será judicial. Então, vamos ficar atentos, gente. Não vamos nos deter somente pela manchete, somente pela chamada, né? Nós estamos vivendo isso, cada vez mais a gente vê isso em todos os setores, na política, na economia e no direito, né? Como a gente está vendo aqui. Então, vamos ter profundidade, vamos fazer uma análise com mais... buscar a complexidade das coisas, porque é na complexidade, gente, que as coisas, que nós estabelecemos as diferenças, as singularidades, elas não estão expostas, elas têm que ser buscadas. Nós temos que ter esse sentido, essa preparação, essa vontade. Como professor, vendo isso, a minha revolta aumenta ainda mais, porque se espera sempre de que a educação possa ocorrer num regime de verdade, em cima da verdade, não em cima de falsidades ou de interpretações dúbias, né? Então, não é por aí. Eu gosto muito do Humberto Eco e ele traz algumas questões muito interessantes quando falamos de metodologias, né? E ele traz uma observação aqui que nós já tivemos lá na faculdade, e eu já falei isso muitas vezes. Hoje, um professor, ele não é somente uma fonte de informação, ou ele não é uma fonte de informação que possa, de alguma forma, concorrer com a fonte de informação que hoje a internet representa. Lógico que hoje todas as informações que nós podemos querer, nós só acessamos muito facilmente. Então, qual é a nossa obra, qual é o nosso trabalho principal? É fazer uma gestão da informação, para que a gente possa fazer desta informação um instrumento de formação profissional e de formação cidadã. É disso que nós estamos buscando e procurando operar. E aqui eu gostaria de ler com vocês justamente o que o Humberto Eco fala a respeito disso. Então ele diz o seguinte: no futuro, a educação terá como objetivo aprender a arte do filtro. Já não fará falta ensinar onde fica Katmandu ou quem foi o primeiro rei da França, porque isso se encontrará em toda parte. Por outro lado, terá que se pedir aos estudantes que analisem 15 sites para determinar qual é para eles o mais confiável. Haverá que lhes ensinar a técnica da comparação. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Não se entregue, não aceite informações pela metade, informações dúbias. Faça uma pesquisa. Gente, a vida está na complexidade. A vida não está na superficialidade. Superficialmente as coisas são iguais, parecidas, semelhantes, mas é nessa busca de distinção é que nós vamos fazer a diferença. Legal?
Então é isso aí, gente. Agradeço muito aí a paciência, é muito bom estar com vocês e vamos aí sempre buscar novos caminhos e novas situações bacanas para a gente conversar, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau.